Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Vez por outra aparece no consultório, principalmente em consultas psiquiátricas, pacientes que, quando eu pergunto qual o motivo deles estarem ali, em que eu posso ser útil para eles dizem que eles querem ser felizes ou eles estão infelizes. A minha resposta, que parece um pouco brusca, mas eu uso dessa forma porque abre caminho para uma discussão na medida em que aparece uma interrogação no paciente, eu digo a ele que felicidade e infelicidade não são conceitos psiquiátricos, são conceitos existenciais. Obviamente o paciente arregala os olhos para mim e diz, como assim? Porque a psiquiatria cuida de coisas que afetem a harmonia da vida da pessoa. Mas a busca da felicidade não é um objetivo psiquiátrico. O objetivo psiquiátrico é ajudar a remover ou a minimizar ou a diminuir coisas que atrapalhem a possibilidade da pessoa encontrar seu momento de harmonia pessoal. Mas o objetivo da psiquiatria não visa um conceito tão existencial como é felicidade. Eu costumo dizer aos pacientes que o fato da pessoa ser feliz ou infeliz, na minha concepção, traduz o resultado de determinadas ações da nossa vida. Determinadas ações nos dão um estado que nós, cada um subjetivamente sabe e denomina de felicidade. Determinadas situações de vida têm como resposta em nosso estado emocional a sensação que nós chamamos de felicidade ou infelicidade. Mas isso não tem a ver necessariamente com patologia psiquiátrica. Porque se nós perguntarmos, nós estivermos diante de um paciente hipomaníaco, e hipomania em psiquiatria é um estado de elevação patológica do humor não tão intenso quanto é a mania, e aliás, abrindo um parêntese, mania em psiquiatria não é hábito, mania em psiquiatria é o nome técnico que se dá a uma elevação patológica do humor. E quando essa elevação é mais discreta, nós chamamos de hipomania. Então, um paciente em hipomania, ele está num estado de plenitude. Tudo está bem para ele, maravilhosamente bem. Aliás, essa é uma frase comum do paciente. Como é que você está? Eu estou muito bem. Como assim? Eu estou bem como eu nunca estive antes. Então, do ponto de vista dele, existencialmente, ele está se sentindo bem. Ele vai lhe dizer que está muito feliz. Do ponto de vista objetivo, ele tem uma patologia que está elevando o humor dele. Portanto, tratar felicidade ou infelicidade como um conceito psiquiátrico pode levar a um beco sem saída de tratamento terapêutico. Por exemplo, uma pessoa estando deprimida, que seria o estado mais próximo que nós poderíamos dizer em que o paciente diz, eu estou infeliz. Mas se o paciente tem como objetivo não tratar a depressão, mas ser feliz, não sair do estado de depressão, mas ser feliz, talvez nós estejamos colocando um objetivo que é inalcançável pela via medicamentosa. Por que eu digo isso? Porque quando uma pessoa está deprimida, a qualquer intensidade de depressão, ela está como abaixo da sua normalidade. Não da normalidade estatística correspondente aos outros, mas a sua normalidade, do seu estado de normalidade até então. Estando deprimida, o remédio pode ajudá-lo a voltar para seu estado de normalidade. Mas em seu estado de normalidade, ele pode viver uma vida que seja perturbadora, pode ter relacionamentos conflituosos, pode ter situações profissionais conflitivas, pode ter dúvidas pessoais em relação ao seu próprio plano de vida.
Ou seja, o estado que nós chamaríamos de normal do ponto de vista psiquiátrico para aquele paciente pode corresponder a um estado em que ele está assintomático, ou seja, ele não tem mais sintomas de depressão, mas do ponto de vista da existência, do ponto de vista do ser humano, do ponto de vista dele que experimenta a sua própria vida, ele se sentiu uma pessoa infeliz ou não tão feliz. Ou seja, o objetivo do tratamento, por exemplo, de uma depressão, é levar o indivíduo a sair do estado de depressão e voltar para o seu estado de normalidade. E muitas vezes o paciente espera e tem como objetivo oculto, e isso é uma coisa importante para o psiquiatra levantar desde o início, se o objetivo do psiquiatra é o mesmo do paciente. Porque o objetivo do psiquiatra é a redução ou eliminação de sintoma. Mas se o objetivo do paciente for ser feliz, ele pode, depois de 3, 4 meses de tratamento, o psiquiatra julgar, na avaliação objetiva, que ele está muito bem do quadro sintomático, ou seja, do quadro depressivo ele está bem, ele voltou para o normal dele, e ele dizer que ele não quer continuar o tratamento porque ele não vê mudança na vida dele. E se nós perguntarmos que mudança você esperava, ele vai dizer, não, mas eu continuo tendo problemas na minha vida, eu não consigo decidir o que fazer da vida, minha vida não é o que eu gostaria que fosse. Ou seja, ele traz queixas que são da ordem da experiência humana, da ordem da maneira de viver sua vida. E aí o conceito de felicidade ou infelicidade pode se adequar. Mas para o psiquiatra ele estaria bem, para o paciente ele estaria abandonando o tratamento porque ele não viu o resultado. Então uma coisa importante desde o início de um tratamento de um quadro depressivo é que depressão não corresponde à infelicidade. Uma pessoa deprimida pode se sentir profundamente infeliz, mas o inverso não é verdadeiro. Não é verdadeiro. Uma pessoa infeliz não estará necessariamente deprimida. E ao se tratar a depressão, voltando a frisar esse aspecto, o objetivo é reduzir ou eliminar os sintomas que deram origem ao tratamento, ou seja, os sintomas depressivos. Conteúdos negativos de pensamento, lentificação psicomotora, ou seja, lentidão para pensar, lentidão para agir, dificuldade de tomar decisão, sentimento de falta de prazer nas pequenas coisas na vida, ou seja, a dificuldade de obter prazer naquilo que até então dava prazer. Isso que nós chamamos de anedonia, né? Eidos em grego é prazer, então anedonia é a falta da capacidade ou a diminuição da capacidade de sentir prazer nas coisas habituais. A tristeza imotivada, aquela tristeza tão intensa que é destrutiva. Esses componentes que fazem parte do quadro sindrômico da depressão, ou seja, do cortejo da depressão, a medicação pode afetar e afetará, pode até chegar a eliminar completamente, mas o indivíduo pode voltar ao seu normal, à sua linha de base, e na sua linha de base, a vida dele continuar com os problemas que ele entrou. E aí é que entra uma frase de efeito que eu costumo usar com os pacientes, de que o remédio pode nos ajudar a ir do menos até o zero. Se esse zero for um zero harmônico, ou seja, se o estado basal, o estado de base da pessoa for um estado harmônico, ótimo, a medicação levou ele ao seu estado harmônico habitual. Mas se seu estado basal, seu estado de base, for um estado desarmônico, um estado em que ele não tem harmonia na sua própria vida, o remédio vai remover o sintoma, mas não vai acrescentar felicidade. Quem pode ajudar a pessoa a encontrar o próprio caminho para obter o melhor do seu potencial seria o acompanhamento psicoterápico. É importante diferenciar os dois objetivos para que paciente e psiquiatra, ao estabelecer um contrato terapêutico, tenham subtendido objetivos diferentes. O objetivo do tratamento psiquiátrico é a diminuição ou remoção do sintoma. Para o paciente precisa ficar claro que o objetivo do tratamento estará atingido quando isso acontecer.
Porque se o paciente tiver um objetivo oculto de que o remédio traga felicidade, que por si só a presença do remédio remova todos os entraves da vida dele, aí nós estaremos de um dilema do profissional psiquiatra sentir-se realizado com aquele tratamento e o paciente desistir do tratamento porque não atingiu o objetivo que ele visava. Então, retomando, felicidade ou infelicidade são conceitos existenciais, não são conceitos psiquiátricos. Sempre é preciso ficar claro para o paciente que o tratamento farmacológico leva ele para o estado normal aí no sentido de, na sua linha de vida, qual é seu estado basal, qual é a sua linha de base. A conduta, o acompanhamento psicoterápico pode ajudá-lo a atingir a mais do que isso. Pode ajudá-lo a atingir um objetivo ou encontrar um objetivo para a própria vida. O remédio psiquiátrico daria as condições para que isso acontecesse, mas ele por si só não conduziria. Então, retomando, o tratamento da depressão leva o indivíduo a não ter sintomas ou tê-los em quantidade bastante reduzida. Mas o que fazer da própria vida a partir daí? Como transformar a própria vida numa vida produtiva ou rica ou fértil para si? Isso seria um objetivo psicoterápico. Tchau.